Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Se você não assistiu, está assistindo pela primeira vez, eu te lembro, essas visões proféticas, elas não são recomendações, nem de compra nem de venda. Você assista toda a playlist da última grande transferência de riqueza, principalmente as das 12 revelações, para você entender que Deus tem um propósito para o seu povo. E se você estiver bastante atento, muitas revelações, muitos detalhes, pega papel, caneta e vá anotando os detalhes. E essa palavra, isso me chamou a atenção, essa visão, isso e aquilo, né? E ontem foi o encerramento, assim, que eu digo que foi o grande início, né? Se você não assistiu, assista. Entre no grupo do WhatsApp, né? Um grupo privado, né? Para você ter mais revelações. E se você realmente estiver disposto e comprometido com Deus, né? Para receber os últimos recursos e administrar para o avanço do reino. Então, a moeda de hoje eu já vou começando, porque ontem, já revelei ontem, né? É a Lunk. Tá? Essa visão eu tive há um tempo atrás, bem antes dessas 12. Né? E como toda visão e revelação, o slogan dela é a redenção do que foi perdido. Né? A redenção do que foi perdido. Né? E como começou? Né? Era um cenário, vamos dizer assim, devastador. Ruínas cobriam toda a terra, rios secos cortavam o solo, e o solo era rachado. E tudo era denso, e tinha um silêncio melancólico. Mas então, de repente, começa a vir um vento suave, e começou a soprar. E ao passar esse vento suave, começava a trazer vida, onde tudo era destruição. E aquele solo, que antes era estéril, começou a florescer. Árvores brotaram, com folhas verdes e vibrantes. E aqueles rios, eles voltaram a correr com águas cristalinas. E sempre aparece aquela luz dourada, e emergia daqueles locais que antes eram cinzas, e uma moeda com seu logotipo, que era exatamente a Lunk, só que na época eu não sabia exatamente qual era, nem o nome, nem nada, porque eu não entendia, não sabia nomes. E aquele brilho restaurador, as ruínas tornaram-se novos alicerces, e uma cidade renascia em esplendor. Né? E a voz que ecoava naquele cenário, que estava perdido, pode ser encontrado. O que foi destruído pode ser restaurado. E o que isso começa a nos ensinar? Que Deus pode dar uma segunda chance para tudo e para todos, para mim, para você. E hoje, nesse dia dessa revelação, eu quero falar sobre esse poder que Deus dá para haver uma redenção. Porque parecia irremediavelmente perdido, haver uma redenção sobre isso. E naquele cenário, naquela visão, o som não era agradável antes de acontecer a redenção. Era tipo, vamos dizer assim, um som de funeral, de luto, era algo não muito bom. Mas conforme ia acontecendo a transformação, a redenção, a paisagem era toda restaurada, a música ela ia restaurando, ela ia mudando. Ela ia se tornando uma música alegre. Ia aumentando a sua intensidade. A ponto de se tornar, vamos dizer, até um hino de esperança e de renovação. Assim, declarando, né?
E quando a gente olha para essa moeda, a Lunk, né? Ela é um símbolo poderoso de como algo que pôde cair drasticamente, mas vamos dizer assim, pela graça de Deus, pôde encontrar um caminho, o recaminho, a redenção, o renascimento, o ressurgimento. E eu te digo, você pode imaginar, Deus só restaura vidas quebradas? Não, Deus também dá o poder, e o seu poder é para também restaurar coisas quebradas, coisas perdidas. E ele mostra que, para mim e para você, que tudo pode ser renovado se tiver em suas mãos. Talvez falte pouco para aquela grande comunidade entender que não é por eles só, não é na força deles. Mas quando eles entenderem que Deus pode colocar eles na mão de Deus, aquele símbolo, aquela moeda, aquela plataforma, aquele sistema, tudo que parecia irreparável, acontece um grande milagre. Pois lembramos que a queda daquela moeda pode fazer uma referência à queda do homem no Éden, o pecado original ali. Mas também pode apontar para a promessa da restauração. Através de quem? Dele, de Cristo Jesus. Essa restauração dessa moeda pode refletir. Aí eu chamo a atenção, porque me foi dado também um versículo bíblico sobre aquela visão, naquele momento. Aparecia Joel 2:25, onde Deus sempre declara que restaurará os anos perdidos e trará abundância novamente. E esse versículo bíblico surgia como as demais visões, aquela tela branca, parecendo uma tela bem mais avançada. E tinha também uma animação por trás, né? Joel 2:25 diz assim: restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E como Deus, ele é especialista em restauração, onde o mundo vê falhas e perdas, Deus vê a oportunidade de haver uma redenção, de haver a sua glória manifesta. Assim como ele está chamando e restaurando vidas, ele vai também restaurar empresas, sistemas. Tanta coisa que Deus vai restaurar que vocês nem têm noção. Restaurará após as quedas financeiras. Tudo isso Deus faz para mostrar a sua soberania e o seu poder. E o homem acha que é capaz de fazer todas as maldades, fazer tudo e controlar tudo. Mas não. Deus é que está no controle de todas as coisas. E uma mensagem profética, como eu sempre falo, né? Que essa moeda, a Lunk, ela nos lembra que não importa o tamanho da queda. Deus é quem é poderoso para transformar fracassos em vitórias. E essas vitórias ser testemunhos para glorificar e honrar o nome dele. Às vezes, vamos dizer, as coisas normais, naturais do mundo estão querendo fazer isso na força do seu braço. Mas quando eles entendem e têm esse chamado, eles vão perceber que é na vontade de Deus. Cada um vai fazer a parte, cada um vai trabalhar mas Deus é quem derrama, vamos dizer, a sua unção. Vocês já viram aqueles contos, né? Toque de Midas, né? Onde a pessoa tocava e virava ouro. E existe essa unção de Deus. Onde a gente toca, onde a gente ora, onde a gente abençoa. Pessoas quebradas, né? Empresários quebrados, empresas falidas. Depois da gente orar, depois da gente pôr as mãos, depois da gente derramar dessa unção, que eu digo assim, o toque de Midas, né? A unção de ouro, assim. Tudo se transforma. Então, o que era perdas, o que era passado, o que era falhas, o que eram situações desfavoráveis, a partir daquele momento que a pessoa recebe, né, parecem irreversíveis. Já aconteceu muito isso na congregação. Pessoas quebradas, falidas, chegando lá, não sabia o que fazer, não tinha mais o que fazer. E após a administração, após a palavra, após a imposição de mãos, após o derramar da unção, a pessoa saía com um brilho dourado em sua cabeça. E prosperando. É tanta prosperidade
Por quê? Porque é Deus que faz. E Deus diz, eu sou o Deus da segunda chance. Eu posso restaurar os perdidos, os quebrados, os falidos, os anos perdidos. E se você observar essa história dessa moeda, é muito semelhante à história de Jó. Jó perdeu tudo. Mas no final, Deus restaurou o dobro de suas bênçãos. Você lê lá Jó 42:10. E assim como Deus fez com Jó e com tantos outros, Ele pode fazer com qualquer um de nós. E pode pegar uma situação aparentemente perdida e transformá-la em uma vitória. Deixa eu fazer uma pergunta, eu vou dizer, uma pergunta reflexiva, né? O que em sua vida hoje precisa de redenção hoje? Né? O que está precisando aí? É haver uma restauração, haver a redenção, né? Que é a vida. Quais áreas parecem estar perdidas ou destruídas? Não se liga só na parte financeira, tá? Às vezes, a gente está querendo só o financeiro, mas existe uma base, existem princípios que a gente precisa conhecer para a gente fluir na financeira. Entregue a Deus, entregue a tua vida a Deus, confia nele e veja esse poder e a capacidade dele de restaurar. Faça orações, dependendo da tua religião. Ore e peça a Deus para restaurar as áreas quebradas da tua vida. Acredite, assim como ele está levantando e vai levantar essa moeda para um novo propósito, ele também tem um novo propósito para a sua vida. E é uma forma também de você estar compartilhando a sua fé em Deus com aqueles que estão desanimados, aqueles que estão passando problemas, mostrando que Deus é o Deus da redenção. Aquelas luzes douradas, cobrindo todo aquele cenário, mostrando, formando os versículos. Tinha bem assim, como se fosse um slogan, né? Redenção e esperança. E essa moeda, ela é mais do que uma moeda. Ela vai ser uma lição divina, que nunca é tarde demais para recomeçar. Talvez você tenha que recomeçar a sua vida. Assim como Deus vai restaurar suas finanças, vai restaurar as áreas emocionais, as áreas do casamento, as áreas, todas aquelas áreas, profissional. Ele é especialista em restaurar corações, famílias, sonhos. E eu te faço um convite. Confie nele, pois a graça dele é suficiente para todas as coisas. Fica com esse versículo, Joel 2:25. Restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E vou dizer assim, a redenção chegou. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus tem falado. Amanhã eu vou dar uma outra profecia de uma outra moeda. Assista toda a série. Pega a caneta na mão. Nota os detalhes. Se junta a nós aqui no grupo VIP. Se você quer abençoar o canal, quer abençoar a igreja, quer abençoar esse projeto, compra, adquire o e-book, o Manual das Criptomoedas. Tem o link aqui na descrição. É a forma de você também já estar contribuindo para esse grande movimento da última grande geração, para ser os mordomos da última grande transferência de riqueza. Te vejo amanhã. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.